Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma bombaça aí agora pela tarde, né, pessoal? Segundo aí o jornal italiano Futebol Itália, o Vasco estaria aí contratando o meia italiano Giovinco, pessoal. Jogador muito bom, pessoal. Vamos falar sobre isso, sobre essa notícia, que é uma bomba. Muitos vascaínos já estão invadindo aí as redes sociais do Giovinco e parece que tem negócio sim, hein, pessoal? Também vamos falar sobre um jogador que estava até negociando com o Vasco, mas que pararam aí as negociações e o jogador deu aí explicações. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o André Mazzucco desconhecendo aí qualquer tipo de proposta pelo zagueiro Heller vindo do Cruzeiro, pessoal. Pode ser que o Heller vai ficar aí no Vasco. Também vamos falar sobre o zagueiro Breno, que está tentando se recuperar aí para voltar a jogar futebol novamente. Bom, pessoal, já peço aí para você metralhar o like, explode esse vídeo aí de like, se inscreve aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal continuar crescendo a cada dia. Muito obrigado aí a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui diariamente no nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. O zagueiro Breno vem convivendo aí muitos anos com as lesões. Desde que chegou no Vasco, o jogador não vem tendo uma sequência aí, praticamente 2 anos parado sem entrar em campo. O zagueiro pode ter aí tido um grande problema por conta da parada do coronavírus, por causa da pandemia. O jogador estava evoluindo muito bem, tinha voltado a treinar com bola com os jogadores, mas aí essa pausa pode regredir aí a recuperação do jogador. E o jogador pode ter mais problemas e ter mais tempo ainda para tentar se recuperar. O jogador deve estar louco para voltar a jogar, né, pessoal? Porque várias lesões no joelho. Jogador que fez sua última partida com a camisa do Vasco em 2018 ainda, pessoal. Já tem muito tempo e naquela época o Vasco ainda estava disputando a Libertadores, meus amigos. Muito tempo mesmo que o Breno não entra em campo com a camisa do Vasco e torcemos para que ele se recupere, porque é um jogador que ajudou sim o Vasco no passado, em 2017. Teve um bom papel na zaga ali junto com o Anderson Martins, naquela classificação nossa para a Libertadores no ano seguinte. O Breno pode aí, quem sabe, se recuperar e voltar a ajudar o Vasco, quem sabe formando uma zaga aí com o Leandro Castan, que seria uma baita zaga, com o Breno jogando aquele futebol de alto nível que a gente já viu ele mesmo jogando com a camisa do Vasco, no São Paulo e também lá no Bayern de Munique. Torcemos para que ele se recupere, até porque é um jogador que tem muita experiência e vai colaborar demais com essa equipe. Mas se ele não conseguir voltar aí, não conseguir dar sequência no seu futebol, eu acho que seria interessante o Vasco rescindir o seu contrato, já que o jogador pode nem entregar mais nada para o Vasco, né, pessoal, dentro de campo. Mas vamos aguardar, ver se o Breno se recupera bem aí, que volte logo às atividades para que o jogador não tenha mais tempo parado, né, pessoal, que ele não precisa disso e tem que voltar a jogar futebol. Bom, pessoal, agora vamos falar aí do zagueiro Heller. Segundo o André Mazzucco, o Vasco não recebeu nenhum tipo de contato aí do Cruzeiro para contratar o zagueiro Heller. O presidente do Cruzeiro, que numa live aí com o Jorge Nicola, falou sobre esse interesse lá do Clube Mineiro no zagueiro Heller e queria sim tentar a contratação do jogador. A torcida vascaína obviamente gostou bastante, queria que o Heller fosse vendido logo, mas parece que não chegou nenhum tipo de contato do Cruzeiro para a diretoria do Vasco, né, para o André Mazzucco. O André Mazzucco falou que não iria comentar sobre algo que não era oficial. E o Vasco aí parece que deve aguardar sim a que chegue a proposta do Cruzeiro para que venda o Heller, né? Para que o Heller vá para o Cruzeiro. Não sei se o Cruzeiro tem interesse no empréstimo do jogador ou se vai bancar a contratação, né? Até porque eu acho que não seja um jogador tão caro assim para algum clube contratar. Vamos aguardar os próximos dias, ver se o Heller vai permanecer ou não no Vasco. A princípio parece que a chance dele ficar no Vasco é maior do que sair, já que não chegou nenhuma proposta para os ouvidos aí dos nossos dirigentes. Um jogador que foi bastante especulado no Vasco, pessoal, um colombiano, lateral esquerdo, David Machado. Esse jogador deu uma entrevista para um site colombiano e falou que teve aí negociações com o Vasco, estava feliz, achou que ia vir jogar no Vasco, mas que as negociações pararam e até hoje ele não consegue explicar o porquê que as negociações pararam. O jogador que está jogando no Genk da Bélgica foi muito especulado para vir vestir a camisa do Vasco
lateral esquerdo que teve passagens aí pelo Atlético Nacional, Milionários da Colômbia e também na seleção colombiana. O jogador teria tido alguma rejeição da torcida aqui do Vasco. Eu andei pesquisando bastante comentários sobre as notícias desse jogador e os torcedores do Vasco não gostariam de ver ele com a camisa do Vasco. Eu confesso que nunca tinha visto esse jogador atuando na minha vida. Se o jogador está jogando no futebol europeu, alguma qualidade ele deve ter, né? Apesar de que muitos vão se aventurar lá, a gente nem sabe por quê. Mas o jogador também jogou na seleção da Colômbia, jogou em time grande na Colômbia, no Atlético Nacional e também no Milionários. E ele espera aí que a pandemia passe para que ele venha buscar um outro clube. Pode ser que o Vasco retome aí as negociações com o David Machado, até porque ninguém se pronunciou sobre o nome desse jogador. O André Mazzuco nunca falou do interesse do Vasco nesse jogador e também nunca foi perguntado. E a gente espera aí ver se vai ter algum tipo de evolução ou se vai continuar tendo alguma negociação, se houve, né, alguma negociação do Vasco com o David Machado. Vamos aguardar aí. Fato é de que o Vasco precisa sim de um lateral esquerdo para essa temporada, porque temos somente o Henrique ali e os garotos da base. O Ramon, infelizmente, não se recupera. É o mesmo caso do Breno, quase 2 anos aí parado, sem entrar em campo. Bom, pessoal, e agora vamos aí para a notícia do dia, né, meus amigos? Segundo o jornal italiano Futebol Itália, o Vasco estaria muito perto de contratar aí o meia Sebastian Giovinco, pessoal, jogador de 33 anos que estava jogando no Al Hilal da Arábia Saudita. Jogador italiano com várias passagens com clubes lá da Itália, jogou na Juventus, revelado na Juventus, jogou em outros clubes menores, jogou no Parma e o seu grande momento foi jogando na MLS, né, o campeonato dos Estados Unidos, jogando no Toronto. O jogador foi um dos craques em quase todas as temporadas que ele jogou lá no Toronto. Jogador muito bom, muito habilidoso. Ele é bem baixinho mesmo, pessoal, camisa 10, muitos anos foi camisa 10 e da seleção italiana. Atualmente ele estava jogando no Al Hilal e teria aí uma proposta do Parma. Segundo esse jornal italiano, o jogador já estaria acertado com o Parma, mas aí apareceu a proposta do Vasco, que parece que mexeu muito com o jogador, e a imprensa italiana diz que ele está praticamente acertado com o Vasco. A proposta seria de 6 milhões de euros por um contrato de 2 anos, pessoal. Fato é que a gente não sabe de onde está vindo esse dinheiro do Vasco. Será que é o Levenciano que está tentando aí contratar jogadores europeus, como ele falou aí numa live num canal lá do Campista Vascaíno? Será que é a diretoria do Vasco mesmo, o Campelo, está tentando buscar investidores para contratar esse jogador? A gente ainda não sabe, mas fato é que a imprensa italiana diz que o jogador vai chegar no Vasco nessa temporada, pessoal. Vamos aguardar aí, ver se vai ter negócio realmente com o Sebastian Giovinco, jogador muito bom mesmo, seria ótimo para o Vasco. E os vascaínos já invadiram as redes sociais do Giovinco, né, pessoal? O torcedor vascaíno já está louco para que ele venha logo vestir a camisa do Vasco. Pode ser ótimo aí para o Vasco contratar esse jogador, muito experiente, muito habilidoso, muito rápido. Como eu disse, o jogador é muito pequeno mesmo, mas é muito habilidoso. Daria muito certo nesse time do Vasco ali, no meio campo do Vasco ali, já com o Fred Guarim. Muitos torcedores vascaínos falam que se o Maxi Lopes estivesse no Vasco, certamente o Giovinco viria para o Vasco mais facilmente, né? Porque o Maxi Lopes já viveu muitos anos lá na Itália, ainda vive lá na Itália, e poderia sim trazer aí o Giovinco, como fez com o Leandro Castan, né? Que ele conversou com o Castan veio para o Vasco. Mas fato é que a gente ainda não sabe de onde está vindo essa grana aí do Vasco para contratar o Giovinco, até onde isso é verdade, se realmente vai acontecer, mas fato é que na imprensa italiana é muito forte o rumor de que ele virá para o Vasco, pessoal. O jogador, como eu disse, iria para o Parma, não vai mais e parece que vai para o Vasco. Vamos aguardar os próximos dias, ver se a diretoria do Vasco vai falar sobre esse assunto, confirmar se é a diretoria mesmo atual que está tentando contratar o jogador ou se é algum candidato aí do Vasco, né? Como a gente falou do Levenciano, que está querendo implantar um projeto europeu no Vasco. Ele já disse que já tinha 2 jogadores europeus fechados com o Vasco. Pode ser que seja esse projeto aí do Levenciano, que na minha opinião está mais perto de ser do que o Campelo, que está de saída do Vasco. Obviamente o Campelo não será reeleito. Eu acho muito pouco provável que ele iria contratar um jogador desse nível por esse valor no seu último ano aí de gestão com a camisa do Vasco, né, dirigindo o Vasco. Vamos esperar, ver se vai ter mais explicações aqui da imprensa brasileira e também dos dirigentes do Vasco sobre esse negócio aí entre Vasco e Giovinco. Torcemos para que seja verdade e que Giovinco venha se jogar no Vasco, porque vai desfilar um baita futebol com a nossa camisa aqui no futebol brasileiro.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre essa possível contratação aí do Vasco do Giovinco, pessoal. Seria ótimo, na minha opinião, seria muito bom mesmo ter esse jogador no Vasco. Também fala aí sobre o David Machado, que diz que teve negociações com o Vasco, mas que pararam. Se você contrataria esse lateral, se você já viu ele jogando alguma vez na sua vida. Também fala aí sobre o Breno, que infelizmente vem convivendo muito tempo aí com as lesões e teve essa grande infelicidade da pandemia do coronavírus atrasando aí a sua volta mais ainda aos gramados. Também fala sobre o André Mazzuco falando que o Weller ainda vai permanecer no Vasco, não tem nenhum tipo de contratação aí do Cruzeiro, nenhum tipo de negócio aí ainda com o Cruzeiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto e é nóis.